Olá, seja bem-vindo ao canal Conexão Bíblica LF. No vídeo anterior, vimos a queda do faraó e a travessia épica do Mar Vermelho. Mas o que acontece depois que as águas se fecham? Como um povo escravo, recém-liberto, se transforma em uma nação organizada sob a presença de Deus? No episódio de hoje, da nossa série Bibliologia, vamos mergulhar na segunda metade do livro de Êxodo. Vamos descobrir como o deserto se tornou uma escola de fé, onde Deus proveu o maná e a água da rocha para ensinar a dependência diária. Além disso, vamos analisar a entrega dos 10 mandamentos no Monte Sinai e o fascinante simbolismo do tabernáculo, o lugar onde a glória do Senhor habitou no meio do seu povo. Mas antes de subirmos o Monte Sinai juntos, já deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo. O seu apoio é fundamental para o nosso projeto continuar crescendo e levando o ensino bíblico a mais pessoas. Agora, prepare seu coração e a sua mente para entender como a aliança e a lei moldaram a identidade de Israel. Vamos ao conteúdo de hoje? Então, vamos dar início à nossa sétima aula do nosso curso Bibliologia, continuando ao tema do nosso estudo do livro de Gênesis. E vamos dar início aqui na nossa segunda parte de Gênesis, no capítulo 16. O capítulo 16, ele fala aqui do pão e da carne do céu. A murmuração. O povo reclama da fome e sente saudade das panelas de carne do Egito. Então o povo ali começa mais uma vez a reclamar daquilo que realmente Deus tem para eles. Tá? Deus já deu para eles tantas coisas, mas novamente estão murmurando ali que era melhor as panelas de carne do Egito. Deus então concede para eles, pela sua infinita misericórdia, Deus concede para o povo de Israel ali as codornas ao entardecer e o maná pela manhã. Que é um milagre duplo, né? Regra de confiança. Eles tinham que colher apenas o necessário para o dia. No sexto dia, a porção dobrada para o sábado. Então, todo dia eles tinham que colher a porção para aquele dia seguinte. Não colherá mais. Somente no sábado eles tinham que colher a porção dobrada. Então, todo dia tinham que colher o necessário para o dia. Significado. Deus demonstra que é provedor tanto do pão quanto da carne. Então, Deus mostra para Israel que ele é o provedor de tudo. Água da rocha, capítulo 17. Sede em Refidim. Nova murmuração contra Moisés por falta da água. Então o povo começa a sentir falta de água ali e começa novamente a murmurar-se contra Deus. O comando. Deus ordena que Moisés fira a rocha com o seu cajado diante dos anciões. E a água brota da rocha para desendentar toda a multidão, para saciar toda a multidão. Então, novamente, Deus mostrando que ele é o Deus da provisão. A batalha contra os amalequitas, capítulo 17. O conflito. Israel é atacado pelos amalequitas no deserto. Então tinha o seu líder ali, Amaleque, né? Ele era ali, Amaleque era um neto de Esaú. Era uma tribo nômade, liderava ali essa tribo nômade, que vivia na região desértica do Mar Morto. E era uma tribo muito cruel, muito violenta. E enquanto Moisés mantinha ali suas mãos erguidas, o povo de Israel entrou em conflito com eles, enquanto Moisés mantinha sua mão erguida, o povo de Israel prevalecia contra eles. Quando Moisés abaixava, os amalequitas prevaleciam. Então, Arão e Ur sustentam os braços de Moisés para que mantenha as suas mãos levantadas. Com isso, Israel consegue vencer os amalequitas. E Moisés, ele fica um altar ali, né, e coloca o nome, o Senhor é minha bandeira, Jeová Nissi. Preparação para a aliança. Capítulo 19, propósito. Deus chama Israel para ser um reino de sacerdotes e uma nação santa. Então, Deus chama Israel para ser uma nação diferente de todos ali, para ser uma referência também para todos ao seu redor. A teofania, a manifestação de Deus com trovões, relâmpagos, uma nuvem espessa e um som de trombetas sobre o monte. A teofania é a manifestação de Deus para com pessoas ou através de uma nação, no caso de Israel aqui. E Deus manda o povo que deveria se santificar para ouvir a voz de Deus.
Então, antes de Deus falar com o povo, se manifestar para o povo, ele manda que o povo se consagre. E nessa manifestação, Deus dá os 10 mandamentos para Moisés. Tá? Os 10 mandamentos a gente pode dividi-los em relacionados com Deus e relacionados com o homem. Então, o homem para o homem e de Deus para o homem. Ou do homem para Deus, né? O primeiro, do 1 ao 4, relacionado com Deus. Primeiro mandamento, primeira ordem, não terás outros deuses diante de mim. Então, para Israel não ter outros deuses. Não farás para ti imagem de escultura. Então, não é para fazer imagem de escultura nenhuma. 3. Não temerás o nome do Senhor. Não tomarás o nome do Senhor em vão. Então, não era para falar o nome de Deus de qualquer jeito. Quarto mandamento, lembra-se do sábado para o santificar, para se descansar. Então, esses são os 4 mandamentos relacionados para com Deus. Aí, do quinto mandamento ao 10º, é os mandamentos relacionados com o próximo, de homem para o homem. Então, o quinto mandamento, honra a teu pai e a tua mãe. Sexto, não matarás. Sétimo, não adulterarás. Oitavo, não furtarás, não roubarás, né? Nono, não dirás falso testemunho. E o 10º, não cobiçarás o que é do próximo. Então, aí temos aí essas duas divisões dos 10 mandamentos. Deus dá um projeto para Moisés. O projeto do tabernáculo, capítulo 25 ao 31. O propósito divino. E me farão um santuário e habitarei no meio deles. Então, Deus dá uma ordem a Moisés falando que é para fazer-se um santuário, um tabernáculo, né, que Deus habitaria ali no meio deles. Padrão rígido, construído exatamente conforme o modelo que Deus mostrou a Moisés no monte. Então, Deus dá ali um modelo, dá a planta, dá o projeto praticamente para Moisés ali, de como seria aquele tabernáculo. E, logicamente, a Arca da Aliança, no capítulo 25, o móvel mais sagrado feito de acácia e ouro, onde ficaria as tábuas da lei, onde ficaria a presença de Deus. Os artesãos divinos. Capítulo 31. Deus capacita Bezalel e Aholiabe com sabedoria e artes para executar essa obra. Então, Deus capacita esses dois jovens, esses dois homens, com toda a sabedoria para mexer com ouro, para mexer com os tecidos, para mexer com a madeira, a cássia, e tudo. Então Deus capacita eles ali, tendo uma sabedoria divina para que realmente tudo saia conforme o projeto de Deus. A estrutura e os utensílios. O átrio, pátio externo. Então Deus vai dando ali as instruções como seria. Temos o átrio externo, que é o pátio externo, né? Ao altar do sacrifício, tinha-se o altar do sacrifício, onde o pecado era tratado através do sangue. Tinha-se a bacia de bronze, lugar de lavagem e purificação para o sacerdote, então, onde ele lavava, se purificava ali. O lugar santo é o candelabro, a menorá, a única luz do santuário representando a direção de Deus. As mesas dos pães simbolizava a comunhão e a provisão contínua para as tribos. E o altar de incenso representava a oração subindo a Deus. E temos aqui o lugar santíssimo, ou o santo dos santos, onde ficava a presença de Deus. Então tinha-se o véu que separava entre o homem e a presença de Deus. A presença de Deus, onde apenas o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, que é onde ficava a Arca da Aliança. Aí eu trouxe para vocês aqui a representação do tabernáculo. Então temos ali o pátio externo, que é o átrio, né? O lugar santo e o lugar santíssimo, santo dos santos. No pátio externo a gente temos o altar do sacrifício, logo após a bacia de bronze, que é onde lavava-se e purificava. E no lugar santo a gente temos ali o candelabro de ouro, né, a menorá, a mesa dos pães da propiciação e o altar do incenso. Após isso temos o véu, que separa o lugar santo do lugar santíssimo, santo dos santos. E o lugar santíssimo é onde realmente ficava ali a Arca da Aliança, que é a glória de Deus. Aí temos o bezerro de ouro e a glória final, capítulo 32 ao 40. Da rebelião à habitação, a crise do bezerro de ouro, capítulo 32. Enquanto a lei era dada no monte, o povo caía na idolatria lá embaixo. Então Moisés sobe ao monte para conversar com Deus e o povo lá acha que Moisés já morreu, não vai voltar mais. Com isso eles pressionam Arão para que façam um Deus para eles verem e adorarem, no caso o bezerro de ouro. Moisés desce, há um conflito entre todos ali, Moisés
limpa essa idolatria, vai até Deus para clamar pelo povo, Deus renova essa aliança com o povo se volta para Deus novamente e começa a trazer as ofertas voluntárias. E são tantas ofertas que Moisés precisa parar, fala para eles pararem de trazer oferta. E aí o tabernáculo começa a construção e se inicia e começa aí até chegar no ponto dele terminar, ali no capítulo 40. E com isso, ao término dele, a glória de Deus se enche naquele local. E com isso, Deus, ele guiava Israel permanentemente, de dia através de uma nuvem, à noite pelo fogo, até a jornada da Terra Prometida. E com isso a gente encerra o livro de Êxodo, o que a gente vimos hoje, a provisão e reparação, capítulo 16 ao 18, o cuidado de Deus. Deus sustenta o seu povo com o maná, as codornas e a água da rocha. Dependência. O deserto serviu como uma escola de fé e confiança na provisão divina diária. Então, mostrando que Deus é o Deus da provisão. Aliança e habitação, capítulo 19 ao 40. A lei. No Monte Sinai, Deus entrega os 10 mandamentos, estabelecendo a base moral e espiritual da nação. Então, mostrando para Israel qual é a sua base moral e espiritual. O tabernáculo, a construção do santuário móvel, permite que a presença de Deus habite no meio do seu povo. A glória. O livro termina com a glória do Senhor enchendo o tabernáculo, guiando Israel em sua jornada rumo à promessa, que é a terra prometida. Chegamos ao fim de mais uma etapa da nossa série Bibliologia. Vimos que o Deus que liberta é o mesmo Deus que provê, instrui, que habita entre nós. Êxodo nos ensina que a verdadeira liberdade só é plena quando caminhamos sob a direção e a glória de Deus. Se essa aula ajudou você a entender melhor a estrutura e a mensagem desse livro incrível, não se esqueça de curtir o vídeo para ajudar o canal a crescer mais. A comentar também qual desses mandamentos você acha que é o maior desafio para a sociedade atual. E compartilhe este vídeo em seus grupos de WhatsApp, grupos de estudos e para pessoas que realmente queiram aprender a palavra de Deus. No próximo vídeo, continuaremos nossa jornada pelo Pentateuco. Muito obrigado pela sua companhia. Um grande abraço e até o próximo conteúdo aqui no Conexão Bíblica LF. Deus o abençoe.